Finalmente, o Ministério da Fazenda apresentou o tão esperado arcabouço fiscal numa coletiva de imprensa hoje de manhã, junto com o Ministério do Planejamento. E embora seja mais um esboço das novas regras, pelo menos agora nós temos o norte. Conhecemos os objetivos fiscais do novo governo, acabou o mistério. E eu quero mostrar nesse vídeo como o mercado reagiu a essas novas regras, o que realmente muda no novo arcabouço fiscal proposto e, por mim, a minha avaliação de tudo que foi divulgado no dia de hoje, então fiquem até o final do vídeo. Mas eu começo já respondendo algumas perguntas importantes, como, por exemplo, esse arcabouço fiscal, ele é crível? As metas podem ser cumpridas? Eu diria que sim, embora haja alguma complexidade. Mas é um bom arcabouço fiscal? Não, não é bom para a nossa economia. Ah, mas poderia ter sido pior? Sim. Poderia ter sido bem mais negativo, e para mim esse é o motivo que explica a reação do mercado. Porque dado tudo que foi falado até o momento, as sinalizações de vários membros do novo governo, tudo que Lula vem dizendo, está em linha com a visão econômica da atual administração. Então não deveria surpreender ninguém o que foi divulgado hoje neste novo arcabouço fiscal. E é por isso então que vemos a Bolsa Brasileira, Ibovespa, subindo quase 2% no dia de hoje, enquanto o dólar chegou até a cair mais de 1% durante o dia, agora que eu estou gravando o vídeo, final da tarde, está em 5,09, e até mesmo a curva de juros, olhando aqui os DIs futuros, também tivemos uma boa queda, já o DI de 24 caindo 0,40 e DI de janeiro 25 caindo quase 2%, abaixo de 12%. Então é o mercado reagindo até positivamente com tudo que foi anunciado agora. Pois bem, e o que foi de fato anunciado? Eu quero usar a própria apresentação do Ministério da Fazenda, que foi feita hoje nessa coletiva de imprensa, o documento depois foi disponibilizado para todo mundo, e também levando em conta tudo que foi falado, porque a coletiva durou mais de 2 horas, porque primeiro foi o Haddad com a Simone Tebet, apresentando todas as, digamos, diretrizes e o racional por trás desse arcabouço, e depois os secretários da Fazenda que explicaram tecnicamente o que está escrito e responderam algumas perguntas também dos jornalistas. Pois, falando aqui então do arcabouço, aqui temos os slides que foram apresentados, primeiro contando uma história, relembrando o que aconteceu de 2002 até 2010, que foi Lula 1 e 2 e que acabaram esquecendo aqui, talvez propositalmente, o restante ali que aconteceu em Dilma 1 e 2. Mas enfim, aqui mostrando como é possível um resultado em que as despesas crescem, há um superávit, porque a economia também cresce e, portanto, a arrecadação acaba crescendo. Contar com esse cenário novamente é um pouco otimista, mas enfim, é um pouco da narrativa por trás que embasa essas metas. Aí mostra um pouco do investimento público e até aqui num gráfico que acabaram errando aqui nos eixos, porque 2,4 na verdade é mais baixo que 2,6, mas enfim, apenas um erro de gráfico, mas mostrando a questão do investimento, sobre a despesa primária, investimento público, que é preciso manter o investimento público mais elevado ou não reduzi-lo para o crescimento econômico. E aí que entra a parte mais dos objetivos, o que eles buscam preservar dentro do orçamento, que é essa meta do Lula, dizendo que agora é preciso recolocar o pobre no orçamento público. Enfim, a gente conhece já o discurso, claro que é necessário, mas a forma como isso está sendo feito é o que a gente está vendo agora neste arcabouço fiscal. Então aqui o novo Bolsa Família, salário mínimo, isenção de IR, recuperação, e como compatibilizar todos esses objetivos e programas num arcabouço fiscal, e é aí que vem, então, as metas e as primeiras regras que estão aqui descritas. Então, primeiro, um compromisso de trajetória de primário até 2026 com meta e banda de variação tolerável. Então aqui é uma primeira regra que seria um compromisso de superávit, ou compromisso de resultado primário, que segundo aqui o que está no gráfico, seria para 2023 menos 0,5 e subindo, chegando a 2026 com 1% de superávit primário. Aqui é importante notar que isso até é uma dúvida,
Não se sabe se realmente vai ser o objetivo do governo neste ano, ou se é apenas algo hipotético, porque a expectativa de mercado é de 1%, esse é o último Boletim Focus, e o próprio governo, na última divulgação do resultado primário, a expectativa para esse ano era de 1% de déficit primário. Então, como é que isso mudou em tão pouco tempo? Não sabemos ainda. Segundo ponto, o atual teto de gastos passa a ter banda com crescimento real da despesa primária entre 0,6% e 2,5% ao ano, e aqui entre parênteses, mecanismo anticíclico. Isso significa que é um piso para o crescimento real da despesa primária em 0,6%, portanto, acima da inflação. E os demais pontos dizem respeito à limitação do crescimento da despesa, que estaria em 70% da variação da receita primária dos últimos 12 meses, e se o resultado primário ficar acima da banda que foi definida, isso permitiria uma utilização do excedente para investimentos. E o contrário, se o resultado primário atingido for abaixo do objetivo, isso obrigaria o governo a reduzir o crescimento da despesa para 50% do crescimento da receita no exercício seguinte. E o último ponto aqui é sobre investimentos que, em tese, possuiriam piso, mas não foi detalhado como seria esse piso. Os próximos slides são projeções de trajetória da dívida bruta sobre o PIB, mas não vou me estender a elas porque a gente não sabe quais premissas o governo utilizou. Aqui mostra uma foto mais otimista, já circulam nas redes algumas análises de bancos e corretoras que mostra uma trajetória mais preocupante do que essa que foi divulgada na apresentação do governo. E no último slide, ele mostra, aqui a Fazenda mostra alguns objetivos ou até talvez sonhos, como por exemplo a recuperação do grau de investimento. Mas eles não falaram de que forma isso seria alcançado, quais serão as etapas para que nós recuperássemos a nota de crédito de bom pagador. Então, essa foi a apresentação, depois eles responderam algumas perguntas, mas eu quero usar agora esse espaço para mostrar para mim quais são os pontos positivos, negativos e que ainda permanece no ar, ou quais são as dúvidas remanescentes. De ponto positivo, a gente pode listar primeiro, limitar assim o crescimento da despesa é positivo, em 70% o crescimento da receita, então, em teoria, a receita cresce num ritmo maior do que a despesa, ou a despesa num ritmo menor do que a receita. A base é a receita passada e não projetada, isso também é positivo, porque se fosse com base numa receita projetada, isso abriria espaço para algum abuso ou exageros que aumentaria o ritmo de crescimento da despesa. E o último ponto positivo é que há uma regra de resultado primário, coisa que não havia no teto de gastos, então isso também precisa ser destacado. Mas realmente os pontos positivos, na minha avaliação, acabam por aí. E dos pontos negativos, exatamente o primeiro, que é um piso de crescimento real da despesa em 0,6%, que é o contrário do teto de gastos, que limitava em 0% o crescimento real. Então essa é uma grande diferença. Outro ponto negativo, a regra de resultado primário ela pode ser mudada pelo novo governo. Isso não está bem claro, mas pelo que o secretário comentou, parece ser que um novo governo, ao assumir o poder, definiria para o próximo ciclo de 4 anos quais seriam os resultados primários. Então, isso pode ser mudado ou vai ser escrito, não, o resultado primário passa a ser 1% de superávit do PIB para os próximos anos. Não ficou bem claro, então abre brecha para o resultado que pode ser alterado ao longo do tempo. Mais um ponto negativo, a penalidade é muito branda. Se o resultado primário, que é decidido pelo governo, não for alcançado, a punição é simplesmente limitar o crescimento de despesa em 50% do crescimento da receita. Então, não há nenhuma outra punição. Outro ponto negativo é que, já de largada, é um arcabouço mais frágil, porque é com base numa lei complementar mais fácil de alterar do que era o teto de gastos, que era com base numa emenda constitucional. Além disso, neste caso, nesse arcabouço, a receita determina a despesa. Isso significa que o incentivo é ao aumento da arrecadação. Porque se quanto mais eu arrecadar, maior é a minha receita, mais eu consigo gastar. Então é um grande incentivo perverso nesse arcabouço que foi divulgado.
Há uma alta dependência de variáveis macro, possivelmente se esteja estimando um crescimento da economia maior do que o mercado está estimando, depende também de uma trajetória de juros mais benigna e que não está sob controle nem da Fazenda, nem mesmo do Banco Central por completo, porque depende de um ciclo de aperto ou de afrouxo monetário no restante do planeta, então é uma dependência maior. É também um arcabouço cuja implementação é mais complexa do que era o teto de gastos. E por fim, de ponto negativo, é que claramente há zero objetivo de corte de gastos. E qualquer ajuste fiscal necessariamente vai ocorrer via aumento de impostos, porque se a despesa segue crescendo e com um piso de crescimento real, se em algum momento o superávit ou o resultado primário for um grande déficit, como será feito esse ajuste? Só pode ocorrer pela via de aumento de tributos, então é ruim que esse seja o norte. O ajuste fiscal não ocorre via corte de despesas, sendo que, olhando todo o nosso orçamento público, tem muito espaço para corte de despesa, claro que exige capital político, vontade política, articulação com o Congresso, sim, mas tem como cortar, mas essa não é a direção deste arcabouço fiscal. E aí, dúvidas remanescentes. Primeiro, a falta de detalhes do texto final. A gente não sabe como vai ser essa peça legislativa e quais são assim, a letra miúda no detalhe realmente de como vai ser executado esse arcabouço. Não atingimento recorrente do resultado primário. Qual a punição? Pelo que foi divulgado, se o resultado não é atingido, então a despesa só pode crescer limitada a 50% do crescimento da receita. Mas e se o resultado primário segue não sendo atingido? Não há mais nenhuma punição? Essa é uma dúvida que permanece. Receitas extraordinárias, como elas serão tratadas? As receitas dos últimos 12 meses, que são a base para o crescimento da despesa, se há uma receita de privatização ou alguma outra, elas serão incluídas nessa base de cálculo ou não? Então, dúvida permanece no ar. E por fim, uma grande dúvida é: como alcançarão essas metas? Por isso que eu digo que o que foi dito até o momento foi o que eles querem, quais são os objetivos fiscais, mas exatamente quais medidas serão tomadas para alcançarem esses objetivos, a gente não sabe. E antes de encerrar, eu quero colocar primeiro aqui uma fala do Fábio Jambiage, economista, pesquisador do IBRE, porque resume um pouco o que a gente está falando aqui, que diz o seguinte: o arcabouço se parece ao de uma empresa deficitária, em recuperação judicial, que promete tornar fortemente superavitária em 2 anos, sem explicar que custos cortará, qual é a estratégia e como aumentará suas vendas. Um simples exemplo dá uma ideia do realismo mágico envolvido. Dia 22, o governo divulgou a primeira revisão trimestral das contas de 2023, mostrando um déficit de 1% do PIB. Hoje, dia 30, no ano inicial da apresentação, esse resultado já diminuiu para 0,5% do PIB. O que aconteceu em 8 dias para justificar tal revisão? É mais fácil o Vasco ser campeão do Brasileirão do que fechar muito a curva de juros, tendo por base essa apresentação. Pois bem, o que me leva então ao resumo da ópera, e que a verdade é que neste arcabouço apresentado, o gasto público tende a crescer. Não há nenhum objetivo de corte de despesas, porque essa não é a visão econômica que embasa as políticas do atual governo. Então, está em linha com tudo que foi sinalizado agora. Outra conclusão é que esse arcabouço ele foi apresentado às pressas e está claramente inacabado. Possivelmente eles nem começaram a redigir o texto que será apresentado ao Congresso. Então é um pouco para... vamos mostrar alguma coisa para o mercado se acalmar, já que a gente está anunciando há tantos dias e semanas que vamos ter um novo arcabouço fiscal, uma nova regra que vai agradar a todos. Apresenta algo rápido. E também significa mais talvez uma mensagem ou um aceno ao Banco Central para que eles possam reduzir a taxa de juros. Essa tem sido talvez uma cruzada aí do governo e dos seus aliados, a Gleisi Hoffmann está sempre falando sobre isso, porque eles querem logo a redução da taxa básica. Então, mostrando um arcabouço, mostrando essas regras, talvez isso possa permitir que o Banco Central logo inicie um corte de juros. Honestamente, com o que foi apresentado, não me parece suficiente para garantir uma redução da Selic já na próxima reunião. E por fim, a verdade é que, claro que é importante a gente
colocar novamente o pobre no orçamento, mas a verdade é que o melhor programa social é o crescimento econômico. O problema é que na visão destes que estão agora no comando, o crescimento econômico ele se dá pela via do governo. O governo deve ser o indutor do crescimento, quando na verdade é um entrave. Então essa regra fiscal que eles mostraram agora é uma regra fiscal que busca não gerar nenhum mal-estar no mercado, mas sem abrir mão do tamanho do Estado, sem abrir mão do crescimento da despesa, porque como eles sempre disseram, o próprio Lula fala isso, gasto é vida, o gasto é investimento. Então, que regra a gente pode desenvolver mas que não reduza o gasto, que apenas faz com que ele cresça em linha com a receita? É isso que foi apresentado. Honestamente, isso não é um pacote fiscal que vá nos reconduzir à rota de crescimento sustentável. Na melhor das hipóteses, é mais um voo de galinha. Agora resta saber o que vai ser apresentado para o Congresso, vamos aguardar aí os próximos capítulos, porque isso ainda vai dar muito pano para manga. Quem quiser acompanhar vídeos recentes sobre a visão do governo de política econômica, eu vou colocar aqui 2 exemplos. Espero ter gostado desse vídeo, volto no próximo e compartilhem também se gostaram do conteúdo, considerem se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e até mais.